Bom, boa noite. Eu sou o aluno Pedro Lucas, né? Faço parte do grupo Pedro e Marcos. A gente vai estar iniciando aqui a nossa apresentação. Eu vou estar iniciando com a questão 10.23 e posteriormente o Marcos vai iniciar com a questão 10.35. Essa questão aqui eu trouxe o enunciado aqui ao lado para facilitar a leitura e a captação dos dados, juntamente com uma ilustração, um esboço do que é o ciclo Rankine, que ele menciona aqui no início da questão, tira diretamente do Senjo para facilitar a visualização na montagem da questão aqui através do software. Um ciclo Rankine simples que usa água como fluido de trabalho, ou seja, a gente já vai, o fluido de trabalho aqui das cálculos vai ser a água, das propriedades termodinâmicas. A caldeira funciona a uma pressão de 6.000 kPa e o condensador a 50.000 kPa, ou seja, a caldeira aqui entra e sai na caldeira na pressão de 50.000 kPa e entra e sai no condensador com a pressão de 50 kPa. Na entrada da turbina, a temperatura é de 450 graus Celsius, ou seja, o T3 aqui é de 450 graus Celsius. A eficiência isentrópica da turbina é de 94%, ou seja, a eficiência da turbina é de 94%. As perdas de pressão da bomba são desprezíveis, ou seja, como a perda de pressão da bomba é desprezível, P1 é igual a P2, e a, e a água sai do condensador subesfriada em 6,3 graus Celsius, ou seja, ela entra aqui com base na temperatura de saturação da água, ela perde 6,3 graus Celsius. A caldeira é dimensionada para uma vazão máxima de 30 kg por segundo, ou seja, a vazão máxima da caldeira aqui é de 30 kg por segundo, determina a taxa em qual o calor é adicionado na caldeira, o potencial necessário para operar as bombas, ou seja, o consumo da bomba, o potencial útil gerado, que é todo esse ciclo aqui, menos tudo que é gerado aqui pela turbina, menos o que é consumido pela bomba, que é o potencial útil, e a eficiência térmica desse processo, desse ciclo aqui. Vamos estar iniciando aqui com a solução da questão. Está aqui, só solução. Primeiramente eu vou colocar os dados aqui que a questão nos deu. Vou escrevê-los aqui. Dados, o graus Celsius. E também a temperatura em 3, né? T3, que é igual a 450 graus Celsius. Deixa eu organizar um pouco aqui. Dá um espaço aqui. Outro espaço. Vamos executar. Pronto, aqui já tem todas as propriedades. Aqui a eficiência da turbina, vazão máxima da caldeira e a temperatura TR, que é a temperatura de resfriamento. Pronto. Com isso aqui a gente pode começar a definir algumas considerações dos ciclos, igualações de ciclos. Por exemplo, a gente pode considerar como numa perda desprezível a perda de pressão da bomba, ou seja, a gente pode considerar a pressão em 1 igual a pressão em 2. Considerações. Vamos tá aqui cal, que vai ser igual basicamente ao trabalho da bomba, que é o que a gente definiu lá, a W_B, que vai multiplicar a vazão máxima. Vamos calcular aqui para verificar. Pronto, aqui, ó. Vazão máxima da caldeira. 122, tal. Não. Isso aqui é o trabalho líquido da bomba. Potencial vai ser igual a vazão máxima, que vai multiplicar a entalpia de saída da caldeira menos a entalpia de entrada. Deixa eu calcular. Pronto, aqui é vazão da bomba e o calor, que é quilowatts. Com isso a gente pode definir o trabalho útil. Trabalho útil, para a gente determinar o trabalho útil, é interessante primeiro determinar o trabalho da turbina. Trabalho da turbina. O trabalho da turbina vai ser M_dot_C, que vai multiplicar a entalpia de entrada, né, da turbina menos a entalpia de saída da turbina. E o trabalho útil, vou chamar de trabalho UT, vai ser igual ao trabalho da turbina menos o trabalho
da bomba. A gente põe para calcular aqui, que é o trabalho da turbina e o trabalho útil de 18.000 kW. Para finalizar, a gente pode determinar a eficiência térmica. A eficiência térmica desse ciclo nada mais é de eta underline T, por exemplo. Isso aqui vai ser igual ao calor da Q underline dot underline cal. Isso aqui vai dividir o trabalho útil. Por que não tá indo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que é por causa das variáveis. Aí o trabalho útil aqui, a eficiência de 65% aqui. A gente encontrou. Com isso a gente concluiu o que a questão pede. E para aprimor de aqui de visualização, vou gerar o gráfico aqui. Vou determinar o fluido como água, temperatura em função da entropia. Vou desmarcar tudo aqui. E aqui eu vou botar as entradas de temperatura. Aqui a pressão em 1 é 50 kPa, pressão em 2 é 6.000, depois 6.000 novamente, depois 50. Vou dar um OK, aí tá o gráfico aqui. Deixa eu gerar outro gráfico para desmarcar essa situação aqui, pronto. Ele é um gráfico mais simples. Vou deletar esse, vou denominar esse aqui de TS. Pronto, para mostrar o gráfico aqui de temperatura em função da entropia, e vou pegar o nome do gráfico do que eu criei aqui, já está criado, que aquele gráfico aqui não está em função de 50 kPa, 600, 6.000, 6.050 kPa, que é os estados, né? Estado 1, estado 2, estado 3 e estado 4. Vou vir aqui em plot, o relate plot, é o nome do gráfico que eu nomeei lá, é TS, plot. Eu vou botar entropia e temperatura de 1 a 4. Eu vou botar para ele enumerar lá a sequência. Vou botar uma espessura mais grossa, vou botar, deixar esse quadrado aqui. E vou botar um traço vermelho para melhorar a visualização. Dou um OK. E aqui vai apresentar o gráfico com os ciclos termodinâmicos lá desse ciclo Rankine, né? Deixa eu minimizar aqui, pronto. Aqui é o ciclo Rankine e aqui está o gráfico dele, saindo do ciclo 1, que é de 50 MPa, vai para o ciclo 3, aí tem o ciclo 2, 60, depois vai a pressão sobe, depois retorna no 4, depois vai para o 1 e vai tendo esse ciclo aqui, desse ciclo termodinâmico aqui. Com isso eu concluo essa parte da questão e passo a palavra para o Marcos, para ele elaborar a questão 10.35. Dando continuidade à cadeira de máquinas térmicas 1, quem está apresentando agora para vocês é o Marcos Vinícius, e eu vou dar continuidade para vocês com o problema 10.35. Com o ESG aqui já aberto, vamos colocar o primeiro parâmetro, que praticamente é descrever o problema que a gente vai resolver hoje. Dando continuidade, eu vou abrir agora uma janela no qual a gente vai poder visualizar um pouco melhor o problema que a gente vai trabalhar hoje, assim como uma visualização prévia do que significa o ciclo Rankine de reaquecimento. Para ficar um pouco mais visível no que a gente vai trabalhar. Pronto, praticamente, isso aqui é um exemplo do que em si é o ciclo Rankine, que nada mais é que uma variação do ciclo Rankine ideal, no qual, se vocês observarem na imagem, o vapor é expandido em múltiplas etapas aqui. Trata o problema 10.35, que é uma usina de potência a vapor, de água, que opera no ciclo Rankine ideal com reaquecimento. O vapor entra na turbina com a pressão de 6 MPa e 400 graus Celsius, saindo a 2 MPa, e em seguida o vapor é reaquecido a uma pressão constante até 400 graus Celsius, antes de expandir até 20 kPa na turbina, de baixa pressão. Para isso a gente precisa determinar o trabalho pelas turbinas em kJ por quilograma e a eficiência térmica do ciclo. Também mostrar que também é um ciclo diagrama TS, onde temperatura por entropia, e incluir as linhas de saturação. Dando início a esse problema,
primeiro dado que a gente vai colocar é os dados de entrada. Que no caso, os dados de entrada que deram na questão, também os dados de entrada na turbina. O primeiro dado que a gente vai adicionar é o referente a 6.000 kPa. No caso, a gente vai colocar o parâmetro de pressão 3. Dessa forma, também atribuindo o parâmetro dele, no qual é a sua unidade de medida, assim como adicionando então agora a temperatura, que no caso seria a temperatura 3 também, que é a entrada da turbina 400 graus Celsius. Atribuindo constante de Celsius, dando continuidade, após saindo na turbina, praticamente uma pressão de P4, que equivale a 2.000 kPa. Então, temos também para essa pressão, a nova pressão, que é a pressão de P5, no qual que a gente pode considerar também a mesma que P4. Dando continuidade, temos também que a pressão constante até, como já foi dito, né, a pressão é constante para P4 e para P5, e ela fala também constante até 400 graus Celsius. Então a próxima temperatura também é constante, no caso, temperatura 5, que a gente vai considerar também a 400 graus Celsius. Dando continuidade, ele fala também que é antes de se expandir até a última pressão de 20 kPa, que no caso vai ser essa pressão de logo, a gente vai conseguir, com esses parâmetros, resolver o que é pedido. E no caso, a gente vai estipular as funções, assim como a gente vai conseguir pedir encontrar espaço de entropia, título. Só que antes, a gente também vai colocar uns parâmetros que é referente à eficiência, que no caso, a eficiência da turbina, que no caso vai ser a ΔT, que vai ser igual a 1, praticamente, que é a turbina ideal a 100%. Pronto, após colocar todos os dados de entrada, a gente vai partir para o estado 1, que praticamente é o estado líquido saturado a 20 kPa. Definindo esse estado 1 como estado 1 líquido saturado a 20 kPa. E atribuindo então as funções, né, praticamente a pressão de entrada 1, que no caso a gente não chegou a definir os dados de entrada, mas considerando que ela também vai ser a mesma no caso de saída, no caso final, então praticamente P1 vai ser definido como igual a P6. Logo, a gente também já consegue atribuir o título, que para esse caso vai ser o X1, que é igual a 0, que no caso vai ser para líquido saturado. Só deixar isso aqui marcado para que a gente não esqueça lá na frente. E dando continuidade, a gente também já vai poder definir a entalpia, que no caso a gente consegue definir a entalpia através de alguns parâmetros. Assim como a gente também consegue utilizar as funções, que no caso são as funções termodinâmicas, eu vou utilizar manualmente para ficar uma forma mais prática de utilização. No caso, a entalpia vai ser dado pela entalpia em si. A gente vai precisar de um fluido em questão, que trata na questão, que é praticamente o fluido que seja água, que praticamente entra aqui vapor de água, e através disso a gente consegue encontrar os próximos parâmetros de entalpia. Então, definindo ela, e aí definindo também o fluido em questão que a gente está utilizando, que é a água, e através dos parâmetros de pressão, a gente vai conseguir encontrar a nossa primeira entalpia, que no caso é definida como H1. Definido isso, então, a gente consegue encontrar a entalpia, também, além de utilizar a temperatura, a gente também consegue usar o título. O título, por sua vez, a gente já definiu, então praticamente vai ficar um pouco mais simples a utilização dele, que no caso vai ser um x igual a um x1. Com a gente definindo esses parâmetros, a gente também já consegue encontrar essa primeira entalpia. Partindo para o próximo, praticamente, a gente vai ter que fazer o volume. O volume, a gente sabe que é um valor que a gente precisa lá na frente para a gente encontrar a entrada da bomba, que no caso é o trabalho, né? A gente precisa do volume necessário. Então, definindo o parâmetro de volume, que no caso vai ser um V1, no caso a sua função, também a gente consegue utilizar pelo próprio software, mas eu vou escrever aqui para ficar um pouco mais simples a utilização, que praticamente vai ser novamente o fluido água, e a gente vai definir os parâmetros, os mesmos da situação passada, que no caso vai ser uma pressão e um título. Dessa forma, para a entropia, a gente não foge muito do que já foi feito, e por enquanto, como a gente só tem esses dados, para a entropia a gente também consegue dessa forma. O que irá mudar em si é a definição da sua fórmula, que no caso é entropia,
o fluido, no caso de entrada, que vai ser a água, e da mesma forma os títulos e pressões já vistas antes. Logo, fechando esse parâmetro, a gente também consegue definir essa temperatura 1 de entrada, que no caso vai ser definido por T1. Dessa forma, a gente, para essa função, temperatura vai ficar temperatura, que no caso da mesma situação, que vai ser pressão P1 e o fluido referente, o fluido água, e o título, que no caso vai ser o X1. Dando uma confirmação. Parece que está com um pequeno erro aqui, mas já entendi o que aconteceu. A função de entropia lá na frente saiu cortada. Vou colocar ela novamente para, que no caso vai ser um S1, que é igual a entropia, que vai ser igual ao fluido no caso. Dando então a primeira oscilação, a gente já consegue perceber alguns valores, né? Que no caso são os valores para a primeira situação, que é referente à primeira entalpia, primeira pressão, a primeira entropia, a primeira temperatura e o primeiro volume, assim como seu título. Logo, dando continuidade, a gente vai começar o estado 2, que é o estado referente e o que acontece após a bomba. Então, colocando esses parâmetros, que no caso o estado 2, que é praticamente a gente pode definir após a bomba. Definindo esse parâmetro, a gente já vai conseguir encontrar as próximas entalpias, que no caso será a entalpia 2, a entropia 2 e assim a sua temperatura 2 também. Então, praticamente, como que ele fala aí no início, que a gente consegue pegar, devido assim ao ciclo Rankine ideal, o vapor dentro aqui entra a turbina 6 a 6 MPa ou 6.000 kPa, a gente consegue definir o primeiro parâmetro de pressão, que é a pressão 2 é igual à pressão 3, que no caso é a pressão que a gente precisa, que no caso a gente também já tem, e logo a gente com essa pressão e com as pressões que no caso a gente já tem, que é o volume, como falei um pouco atrás, a gente consegue encontrar o trabalho de entrada dessa bomba, que praticamente é dado pela função WP, que no caso o trabalho da bomba, pump, de entrada. Logo, a gente consegue definir o valor de volume, que praticamente é o valor V1, no caso multiplicado pelo valor referente, que no caso seria a subtração entre a segunda pressão, que no caso é P2, menos a P1, que no caso teremos P2 menos P1. Fechando o seu parâmetro, a gente já consegue então encontrar esse trabalho de entrada da bomba. Praticamente, seguindo para ficar um pouco mais fácil, mais simples também de encontrar a segunda entalpia, que no caso a gente vai encontrar através do valor de H1, que é praticamente a soma com a soma do trabalho de entrada, que no caso é o trabalho que a gente já nomeou. Logo a gente já encontra essa segunda entalpia. Para a entropia não vai mudar muito, como a gente já fez no primeiro caso, que a gente pegou a entropia do fluido, da pressão de entrada e do título de entrada. O que vai mudar é que a gente vai utilizar o parâmetro de entalpia para encontrar agora a entropia. Como a gente já atribuiu a entalpia 2, a gente consegue, através da fórmula da propriedade de entropia, para a gente fazer. Só que nesse caso, o que vai mudar aqui é que, em vez de ser a pressão 1, vai ser a pressão atual, que é a pressão 2. E em vez de ser o título, a gente irá utilizar o valor em questão, que é referente a entalpia, que no caso é a entalpia 2, que no caso é a entalpia que a gente já encontrou e já definiu também, que no caso é essa entalpia 2. E fechando esse parâmetro, a gente dando um enter para verificar e um F2 para ver se está tudo certo. Então a gente já encontrou nosso trabalho, que no caso ele está dando aqui até então a conversão de metro cúbico para quilopascal, quilograma, que a gente consegue modificar isso daqui para um trabalho referente que seria um acredito que seja kilojoule por quilograma, que é o kilojoule por quilograma. Ok, dando valor de kilojoule por quilograma. E também a gente já consegue ver novos dados dentro da nossa tabela, como a gente consegue observar a nossa segunda entalpia 257,5 e em questão da entropia se manteve 0,8321. Dando continuidade, a gente agora vai para o estado 3, que é referente à entrada de vapor superaquecido na questão após a saída da bomba, que no caso esse estado vai ser denotado por estado 3, que é vapor superaquecido. Se a gente tem vapor superaquecido, a gente consegue definir como os dados que a gente já existe. Como a gente já tem a temperatura 3 e também já tem a pressão 3, o que a gente vai precisar encontrar para esse estado 3 em si é a entalpia 3, que no caso vai ser dada por H3,
H3, e a gente consegue também definir da seguinte forma, que no caso seria o H3 para a situação em que a gente depende da próxima, a gente depende agora dos próximos parâmetros, que seriam os parâmetros da temperatura 3 e da pressão 3. Logo a gente vai ter a entalpia do fluido da água para um P igual a P3, e assim como a temperatura agora, a gente vai utilizar esse parâmetro para a temperatura 3. Com isso a gente também já encontra o nosso valor de entalpia 3. Logo, para a entropia 3 também vai ser da mesma forma. Esse valor de entropia 3 quer dizer que a gente vai utilizar praticamente os mesmos valores para os valores da entalpia. No caso, a única diferença é a sua função, que no caso vai ser a entropia. Com isso a gente já encontra também o estado 3, que no caso é o estado da vapor superaquecido. Partindo então para o estado 4, que, como fala na questão, acontece uma expansão dentro do ciclo, que praticamente é a expansão isentrópica, que vai até 2000 kPa. Que praticamente, estado 4, a gente vai definir então como o vapor. O vapor não seria a expansão, que no caso vai ser a expansão isentrópica. A gente pode colocar a expansão após a expansão isentrópica, que no caso seria de até 2000 kPa. É isso, pronto. Aqui a gente já fecha e a gente já dá continuidade no próximo ciclo. Praticamente, como trata já na questão, e também a gente consegue utilizar devido às condições de propriedades, a gente consegue definir que a entropia 4 é igual a entropia 3. Logo, isso fica um pouco mais fácil para a gente definir também as próximas variáveis do estado 4, que no caso que a gente vai necessitar é a entalpia 4, que no caso é essa entalpia 4, a pressão que vai mudar, que a gente já existe ela, 2000 kPa, que é a pressão 4, a temperatura 4, que no caso está a 400 graus Celsius, que no caso a gente também já existe, a gente já tem essa temperatura, só que a gente consegue também, de uma forma mais simples, encontrar isso daqui, que a gente também consegue utilizar o parâmetro que é referente à entropia, devido a gente atribuir no começo que a entropia foi dada pela entropia 4, a gente consegue definir essa entalpia através da entropia, a maneira para diversificar as contas, que praticamente é o S4, lá, a entropia 4. E dessa forma a gente encontra a temperatura, que no caso a temperatura foi dada, não foi dada ainda no estado 4, mas a gente consegue encontrar também, que no caso será a temperatura 4, o fluido se manteve, há uma pressão 4, em vez do título a gente vai utilizar para encontrar essa temperatura a nossa entalpia, que no caso é a entalpia 4. Nesse caso vai ficar entalpia 4, pronto. Com isso a gente fecha mais um ciclo, que no caso seria o estado 4. Então, encontrando agora para o estado 5, que no caso é o estado de vapor reaquecido, devido a ser um ciclo de reaquecimento, ia chegar o momento que precisa ser reaquecido, que no caso ele é reaquecido a 400 graus Celsius. Então, o estado 5 vai ser denotado como o vapor reaquecido, né? O vapor reaquecido a 400 graus Celsius. 400 graus Celsius. Pronto. Definindo esse novo parâmetro, que no caso de estado 5, a gente vai conseguir fazer da mesma forma que a gente fez para o estado 3. Devido a ser reaquecido, a gente vai conseguir fazer da mesma forma. Nesse caso, a gente vai precisar encontrar a entalpia 5, que vai ser utilizado a forma da entalpia e os parâmetros de pressão e temperatura, e no mesmo caso para a entropia. Então, para ficar um pouco mais fácil, irei colocar aqui dentro, que vai ficar um pouco mais simples a visualização. No caso, a pressão que a gente irá utilizar vai ser a pressão 5, que a gente já teve, já definiu lá no início, que é de 2000 kPa, assim como a temperatura 5, que no caso vai ser essa temperatura referente ao reaquecimento, que no caso a gente também já tem. Da mesma forma, a temperatura de pressão 5 e a pressão 5, temperatura 5 para o entropia. Fechando esses dados, a gente vai agora para o dado referente ao estado 6, que praticamente é quando ocorre antes um pouco antes da saída dessa bomba, que é praticamente a expansão isentrópica a até 20 kPa, que no caso é a saída do sistema. Então, definindo o estado 6 como o estado após expansão isentrópica até, no caso dessa situação até, em vez de ser 2000, vai ser até 20 kPa. Partindo então, a gente vai definir algumas coisinhas, que no caso vai ser
a entropia, no caso, a gente vai conseguir definir a entropia 6 que é igual a entropia 5 e dessas propriedades. A gente vai conseguir também definir as próximas entalpias, temperaturas e assim como título de saída. Mas dessa forma vai ser um pouco parecido com o que foi para o caso também de aquecimento, que no caso do estado 4, que o que vai mudar é só os parâmetros de utilização. Então, se a gente pegar tanto a temperatura como a entalpia, a gente mudar só a questão referente ao estado em questão, que no caso vai ser o 6, para a pressão 6, que é de 20 kPa, que a gente já definiu, e a entropia 6, que no caso é igual a entropia 5, que a gente já tem esse valor. Da mesma forma, a pressão 6 e a enthalpia 6, que a gente foi definido uma linha antes. Dessa forma, a gente já consegue encontrar os valores referentes a todas as propriedades termodinâmicas das quais a questão pede. Mas, para concluir essa questão, a gente precisa encontrar também o título dela, que no caso vai ser um valor necessário e também um valor ideal para que a gente consiga deixar algo mais completo a nossa questão. Então, praticamente, o título 6 a gente vai conseguir definir com a função quality. Dessa quality, praticamente, o que vai mudar é alguns parâmetros, mas nada tão diferente, tão distinto. No caso, o fluido ainda se manteve água, e em si a gente vai utilizar agora a entalpia, que no caso é a entalpia de H6, para esse título 6, e também a gente vai ter agora a pressão, que no caso vai ser a pressão 6 também, do estado 1 até o estado 6, com todas as entalpias, pressões, entropias, temperaturas, e assim como o nosso título. Logo a gente já consegue fazer a próxima definição, que no caso, que a gente vai precisar fazer essa análise do ciclo, que no caso é o trabalho útil dessas turbinas, o calor adicionado, trabalho líquido, assim como a eficiência térmica. Dando continuidade, o que a gente precisa fazer agora é a análise de ciclos, que no caso, essa análise de ciclo a gente vai encontrar os trabalhos úteis da turbina, da bomba. Logo, o que a gente vai precisar encontrar primeiro é referente ao trabalho da turbina. O trabalho da turbina vai ser dado pelo valor de entrada da turbina, que no caso vai ser o trabalho de turb, que vai ser igual a H3 menos H4 mais, deixa eu fechar esse primeiro parâmetro, mais um H5 menos um H6. Com isso a gente encontra o trabalho da turbina. Partindo então agora para o calor adicionado, que no caso é o calor de entrada do ciclo. O calor adicionado vai ser dado pela função Q de entrada, que é igual a entalpia 3 menos a entalpia 2 mais a entalpia 5 menos a entalpia 4, que no caso é logo a gente também já encontra esse valor referente ao calor adicionado. Praticamente para o trabalho líquido vai ser o valor referente a que é o trabalho 8 da turbina, denotado então pela QNET, que significa praticamente trabalho utilizado, que no caso vai ser aquele valor que a gente fez lá na frente, WTurb, aqui em cima no caso, WTurb, menos aquele valor de entrada lá, HP de entrada. Isso é definido como isso, pronto, é H maiúsculo, W maiúsculo, WP de entrada. Pronto. Com isso a gente também já encontra o valor referente ao trabalho líquido. Mas para finalizar, o que é realmente a questão PAD é a questão da eficiência térmica do ciclo, que no caso a gente vai ficar dada como eficiência térmica em si, né? Logo, a eficiência térmica a gente vai conseguir dar pela função eta, que no caso é a eficiência do TH, que é igual ao trabalho líquido dividido pelo Q de entrada. Agora dá uma função solve para o estado do pronto. Com isso a gente já finaliza em si, que é a primeira parte da questão, que é referente a encontrar o valor referente a eficiência, que no caso é essa daqui, também encontra o calor, assim como também encontra o trabalho líquido. Finalizando essa primeira parte, a gente vai partir agora para gerar o gráfico referente ao diagrama de temperatura para entropia. Definindo então as propriedades referentes para a água, que no caso vai ser os valores da primeira pressão lá, que é a pressão
de 6.000, que é a nossa máxima pressão, assim como as outras pressões, que é referente a 2.000, e a terceira pressão, referente a 20. As variações se baseiam praticamente com esses parâmetros aqui. 6.000 kPa, 2.000 kPa e 20 kPa. Com isso a gente já consegue gerar um gráfico referente a isso, que no caso é esse daqui. O que falta a gente fazer agora é fazer uma renomeação aqui para ficar um pouco mais fácil de gerar, que eu vou começar como plot 1, e a partir disso a gente consegue gerar as linhas de saturação, que no caso a gente já tem, agora só vai deixar um pouco mais simples de visualizar. Agora, já que a gente já renomeou o nosso gráfico, a gente agora, através da Veryplot, a gente vai conseguir definir nossos parâmetros, que no caso seria de entropia e de temperatura. Colocando isso, a gente já consegue visualizar o nosso ciclo Rankine de reaquecimento. Estado 1 para o estado 2, até o 3, 4, 5, 6. Que no caso, se a gente perceber, né, teve uma expansão isotrópica em duas situações aí, que é referente ao estado 4 e ao estado 6. Com isso, eu finalizo